Salve galera, turma do segundo ano, estamos aí de volta com as nossas aulas gravadas, estamos dando continuidade aos assuntos referentes ao período da história conhecido como contemporâneo. Então nós estamos aí trabalhando o finalzinho do século XIX e todo o século XX, né? O século XX que para o historiador inglês, o finado historiador inglês Eric Hobsbawm, dizia o breve século XX, né? E aí nós estamos trabalhando essa questão, a era dos extremos. Nós estamos agora já com o módulo 2, não é mais o módulo 1, onde nós trabalhamos onde nós estamos trabalhando todos os contextos, né, dentro desse período tão penoso para a humanidade que foi o início do século XX. Nós tivemos aí dois grandes conflitos. Nós já estudamos o primeiro, que foi a Primeira Guerra Mundial, vimos as causas, as consequências, e aí nós estamos nesse período que a historiografia define como período entre guerras, né? Alguns historiadores costumam dizer que a guerra, na verdade, ela não acaba, ela só dá todos os problemas, né, que vão ocasionar a Primeira Guerra Mundial, no final do conflito, propriamente dito em 1918, até acontecer em 1939 a Segunda Guerra Mundial, ou Grande Segunda Guerra Mundial, todos os conflitos, todos os problemas não foram resolvidos. Então, por isso, alguns historiadores costumam dizer que esse período entre guerras, na verdade, não existiria, né? Então, você teria a questão já, a guerra está acontecendo. Não é uma guerra de fato, mas existe, a guerra está acontecendo nas nações de maneira diplomática, essas questões, tá bom? Mas aí o nosso trabalho vai focar essa questão, né, o período entre guerras, tá bom? Então é o período entre 1918, que é o fim da Primeira Guerra Mundial, e 1939, o início da Segunda Guerra Mundial, com a invasão alemã à Polônia, ok? Vamos lá. O tópico que nós vamos trabalhar nessa primeira parte da aula, nós vamos falar sobre o American Way of Life e a crise de 29, né? Traduzindo o American Way of Life seria o estilo de vida norte-americano, né? O estilo de vida americano. Então, a década de 20 ela é marcada pela prosperidade norte-americana ou estadunidense, né? Lembrem-se, quando nós trabalhamos a Primeira Guerra Mundial, eu falei para vocês sobre a chamada Belle Époque, né? Aquela bela época de crescimento, de paz, né? De prosperidade nas nações, e que os Estados Unidos vão experimentar na década de 20. Não se esqueçam, com o fim do conflito em 18, os Estados Unidos vai apontar, né? Ele aponta ali como uma grande potência. Por quê? Para vocês terem uma ideia, até antes da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eram um dos países mais endividados do mundo. E depois do conflito, né, após 1918, os Estados Unidos passam a ser o maior credor. Então, aquele que era endividado agora passa a emprestar, passa a ganhar dinheiro. Então, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos vai viver uma prosperidade tão grande que calcula-se que na Europa, né, na década de 20,
para cada pessoa na Europa existiam 84 carros. Nos Estados Unidos, um carro para 6 pessoas. Então, é uma coisa de louco. Praticamente, né, muita gente, a classe média norte-americana vivia muito bem. Ou seja, comia, se vestia, né, de uma maneira como não era vista em nenhum outro local do globo, do planeta, do mundo. Em nenhum outro local, na década de 20, as pessoas viviam tão bem, a classe média vivia tão bem quanto a classe média dos Estados Unidos. Então os caras ganhavam muita grana, estavam vivendo muito bem. Beleza, gente? Para vocês terem uma ideia, essa prosperidade norte-americana, ela não vai ser apenas local, mas ela vai também refletir em outros locais. Então, a partir da década de 20, você vai ver, isso não quer dizer que em 1870, 1890, né, 1910, os produtos norte-americanos não estavam sendo comercializados. Mas a partir da década de 20, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vai explodir. A economia norte-americana, ela vai ser sentida, né, como está falando aí, nem toda a economia mundial. Então o mundo vai sentir essa prosperidade norte-americana. Então a Coca-Cola, Ford, General Electric, a Singer, Aspirine, a própria cultura, né, o jazz, né, a música, a musicalidade norte-americana, ela vai ser uma coisa fantástica, para vocês terem uma ideia, tá bom? E aí eu trouxe para vocês verem como essa questão dessa prosperidade vai ser sentida. Eu trouxe para vocês alguns recortes de jornal que eram publicados no Brasil, né? Recortes de jornais brasileiros, alguns são do Rio, outros de São Paulo, outros de Curitiba, no Paraná, ali na década mais ou menos da década de 20 e 30, para vocês verem como é marcante essa presença desses produtos norte-americanos no Brasil, né? Isso não é algo incomum, gente, tá? Isso aí é uma coisa muito comum de acontecer quando uma determinada nação domina o mercado mundial. Isso aconteceu com a Inglaterra. Para vocês terem uma ideia, se a gente recapitular, voltar um pouco no tempo, recuar um pouco no tempo, no período imperial brasileiro, como nós éramos dominados pela economia britânica, você vai encontrar no Brasil patins sendo comercializados na década de 30, na década de 40 do século XIX, para vocês terem uma ideia. As pessoas estão usando patins. Detalhe, nós não temos gelo aqui, né? Nós não temos um inverno como a Europa. O nosso inverno é muito pequeno, ele é inferior em relação ao inverno no clima temperado, ali no clima europeu. Ok? Vamos seguir. Então eu trouxe para vocês esse encarte, né, esse anúncio, o novo carburador Ford, que foi publicado no jornal Correio da Manhã. Esse era um jornal muito popular no Rio de Janeiro, né, desde o século XIX, um jornal muito lido no Rio de Janeiro. E isso aí em 1926, para vocês terem uma ideia, né? Aí está aí a nota de rodapé para vocês terem uma ideia. Então era um sábado, esse anúncio saiu no sábado, dia 4 de dezembro de 1926, na sessão automobilística do jornal. Você já pegou o Jornal Liberal, o Jornal Diário do Pará, e você sabe que lá tem uma seção, né? Então tinha anúncios na seção do classificado, venda de carros da Ford, né, de ferro, da General Electric. Vocês vão ver aí que tem bastante coisa interessante que eu trouxe para vocês. Então aí está dizendo aí, ó, o novo carburador Ford. Os carros Ford vendidos atualmente nos Estados Unidos estão sendo entregues com um carburador de tipo novo, equipado com um vaporizador especial. A gasolina
atirada sobre uma chapa aquecida pelos gases do escapamento. Em contato com essa chapa, a gasolina fica completamente vaporizada, o que permite uma real economia de carburante. Então ele está te dizendo que tem uma grande economia, então havia uma economia de combustível. Eu só queria chamar a atenção para vocês, não sei se vocês conseguem ver aqui, a palavra gasolina era escrita até então com Z, né? Gasolina hoje, se eu não me falha a memória, está sendo escrita com S. Esse aqui é um outro anúncio, já não é no jornal carioca, mas é um jornal curitibano, o jornal O Dia, onde tem o anúncio caminhões Ford V8, né, os mais indicados para o seu trabalho. Esse encarte já é da década de 30, ele saiu numa terça-feira, dia 24 de maio de 1938. Então nós estamos quase chegando já no período que vai ocorrer a Segunda Guerra Mundial. Mas vocês veem, né, que a indústria norte-americana está a pleno vapor. Então, eu vou só ler o que para vocês, não sei se vocês conseguem visualizar, então para vocês terem uma ideia. Aperfeiçoados em desenho e construção, maiores e mais resistentes, os caminhões Ford V8 para 1938 foram construídos visando aliar um trabalho eficiente a uma economia jamais ultrapassada, mesmo pelo próprio Ford. Oferecendo inúmeras vantagens, Ford põe à sua disposição uma ampla linha de caminhões. Visite um agente Ford e escolha o caminhão Ford que mais lhe convém. Ford V8, caminhões e carros de entrega. Procure um agente Ford. Então ele vai te dizer aí o que esse carro possui, né? Esse caminhão na verdade possui. Então eles são maiores nas pontas de eixo, freios de ação mais rápida e positiva, eixo traseiro inteiramente flutuante, com rolamento turbolares cônicos, pinhão apoiado em rolamentos, engrenagem anular apoiada no disco, embreagem tipo com centrífugo e molas com jogo livre. Então é bacana, eu quis trazer isso para vocês verem como a ideia da propaganda, né, não é algo de hoje, né, é algo fantástico. Então eles estão aí mostrando tudo aquilo que é tecnológico. Então ele diz, olha, o caminhão foi desenhado, o caminhão está bem resistente, ele está totalmente construído para atender a necessidade do proprietário. Então eu acho isso muito doido, muito louco, né? A gente perceber como a inteligência, né? Esse marketing, essa propaganda é fenomenal no século XX, para vocês terem uma ideia. Nós estamos falando do século XX, né? Há mais de 100 anos atrás. Perdão, mais de 100 anos atrás não. Quase 100 anos atrás, né? Em 2038 completa 100 anos. Então, quase mais de 80 anos. Esse anúncio tem mais de 80 anos. Aqui é uma outra empresa, né? Já vimos lá a Ford, agora nós estamos vendo uma outra empresa norte-americana, General Electric. E ele diz assim, General Electric, o ferro preferido, porque possui todos os melhoramentos para satisfazer as mais rigorosas exigências do serviço a que se destina. E aí ele diz onde está sendo vendido em Curitiba. Esse encarte também eu encontrei no jornal O Dia de Curitiba e ele saiu em 1932. Então percebam aí, nós vemos, né, a imagem do ferrinho e uma senhora, né, passando aí, uma dona de casa, uma empregada doméstica, talvez passando aí a roupa. Esse aqui eu achei barato, galera, porque fala muito bem desse espírito da vida norte-americana, né? Então, essa ideia de você se sentir bem, de você descansar. Então, o anúncio diz, refaça o seu espírito também. Depois de um dia de trabalho, estirar-se numa poltrona cômoda, distender os músculos é uma deliciosa recuperação das forças físicas.
Às vezes, porém, uma preocupação, um negócio a fechar, o externo de um lançamento, continua a turbular-lhe o espírito, por mais que não queira pensar no seu trabalho e o cérebro não descansa. Olha só como é interessante. A música afugentará do seu pensamento as ideias impostoras. Com o rádio General Electric, o Senhor ouvirá as melhores músicas com fiel reprodução dos sons. O novo modelo, que é o que está ali na foto, General Electric M61, receptor para as ondas de todos os comprimentos, por sua seletividade extraordinária, pela elegância impecável, olha só, a elegância impecável de suas linhas, pela garantia de seus fabricantes, é bem o aparelho de que precisa para a completa comodidade de seu repouso. Então, eles associaram a ideia do repouso, que esse homem está cansado, esse homem está, estressado, então agora ele vai descansar. Então eles pegam a música, não é apenas você se jogar numa poltrona, não é só você se jogar em cima de uma cadeira, mas agora é você se jogar, relaxar os seus músculos e também relaxar a sua mente, relaxar o seu espírito com música. E aí ele te oferece um rádio elegante, ele diz que as linhas da produção do rádio são bonitas, são elegantes, são impecáveis. Ele te dá a garantia do fabricante, ele diz que quem está fabricando é a General Electric. Então, percebam que isso é o que nós tínhamos comentado com vocês no início da aula. Nada mais, nada menos do que a ideia da economia norte-americana, estando cada vez mais dentro da economia mundial. Essa aqui é interessante, galera, porque esse anúncio eu quis trazer de propósito para vocês perceberem que a propaganda é algo muito antigo, Então, esse anúncio aqui, única agência, sai no jornal Correio Paulistano, que era um jornal, um periódico de São Paulo, só que na década de 70 do século XIX. Então nós estamos recuando um pouquinho mais, mas eu trouxe de propósito para você ver como a chegada da economia norte-americana não foi por acaso, não foi um acidente. Eles já estavam trabalhando para que a sua economia fosse algo, eles já estavam trabalhando, na verdade, para deixar de ser endividados para se tornar uma grande economia, uma potência mundial. Os Estados Unidos a gente pode dizer que eles fizeram um exercício de casa. Esse aqui já é um outro anúncio, também das máquinas de costura Singer. Hoje é muito difícil você encontrar uma máquina de costura dentro das casas das pessoas, mas eu cheguei a ver essas máquinas. A minha avó tinha uma máquina dessa, Singer, uma máquina de costura, que geralmente as donas de casa costuravam. Geralmente as donas de casa elas tinham esse costume de costurar suas próprias roupas, de fazer as suas próprias roupas. Então tinha cursos de corte e costura para você fazer as suas próprias roupas. Então esse encarte, esse anúncio diz assim: experimente uma Singer e saberá por que milhões a preferem. Tá?